e que a sua mão poderosa esteja em todos os que estão nos acompanhando em casa pela internet. Age agora, Senhor, mudando vidas, abençoando os corações, Senhor. Então, olha aqui, gente, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, porque nós temos que renunciar a todo espírito maligno. Porque todo espírito maligno, ele é um espírito que mata. Vocês têm que entender isso. Até que é um escalão, né? Essa casta demoníaca é um escalão. Então, existe o mais alto e vai descendo, é uma hierarquia até o mais baixo. Esses mais baixos, esses demônios, eles têm o poder de matar uma pessoa, destruir uma vida, acabar com tudo, acabar com uma igreja, acabar com a fé, acabar com o casamento, acabar com o dinheiro, tacar uma doença, degenerar a pessoa. Vocês sabem, é diabo, são demônios. Então nós temos que renunciar a esse espírito, porque nós temos a palavra. Mas tem um jeito, e é isso que nós vamos falar bem aqui hoje. Então veja Romanos, capítulo... vamos ver aqui, capítulo 6, né? Capítulo 6 de Romanos. Não, nós vamos ver o capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver o versículo 5. Olha só. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, corpo, certo? Operavam no nosso corpo, a fim de frutificarem para a morte. Então, o pecado, gente, é o diabo, é a natureza de Satanás. Então, esses pecados em nossas vidas fazem o quê? Os demônios vêm para trazer esses frutos de morte em nossas vidas. Porque é o que ele está dizendo aqui, ó. A fim de frutificarem para a morte. Quando nós vivíamos na carne, esses demônios vinham e traziam morte. Como? Em que lugar que ele traz morte? Quando nós estamos no pecado. Gente, ele traz no físico mesmo uma doença, uma degeneração, vai transformando até o físico da pessoa, definhando, né? Vai ficando um trapo, vai ficando, sabe, uma pessoa jovem com uma cara de velho, já não tem essas doenças que vai definhando, acabando. E o que mais? Não é só no físico, nas células e tudo mais. Ele age também nos casamentos. Por que há divórcios, separação de casais, família e tudo mais? É esses demônios aí. São esses demônios que é de morte. Por quê? É fruto, é o fruto da morte. É a destruição, tá? Outra coisa, ele pode acabar com a família inteira, com o casamento, com relacionamentos, com amizades. Ele pode acabar com a igreja, os membros da igreja. Ele destrói tudo. Então ele é terrível, esses demônios, tá? Então, só que essa morte que ele traz não é a morte do justo, é outra morte. A morte do justo é diferente. Vocês estão me acompanhando? Que a morte, não estou falando dessa morte, a hora que você vai morrer, que você vai com Deus, que você teve uma morte que Deus te chamou. É a morte do justo. Eu estou falando dessa morte que vai corroendo, igual, sei lá, gente, matando igual um veneno, ou igual uma ferrugem, no ferro, etc. É uma coisa que vai corroendo a vida da pessoa. Vocês estão me acompanhando? Então, isso é um espírito maligno, demoníaco, de morte. É bom saber isso, para você se levantar e ir contra ele. Qualquer destruição que ele vem trazer, né? Mata os animais, às vezes está tudo bem, num dia para o outro já não aconteceu isso? Está cheio disso. Por quê? É o espírito da morte que está rolando ali no ambiente da casa. Tipo, nossa, o bichinho estava lindo, o passarinho estava cantando na gaiola, tão lindo, amanheceu morto. Vocês já não escutaram isso? E assim vai, cachorrinho, sei lá o quê. É o espírito, é esse demônio. Porque está andando, as pessoas estão andando nessa condição do versículo 5. Né?
Então, sabe, coisas ruins que vão acontecendo e não para? Não tem assim? Eu não sei o que está me acontecendo. Não para de me acontecer coisa ruim. Mas olha, eu sou tão boa, eu ajudo meu vizinho, eu dou bolo para minha vizinha, eu fico de bem dela, eu ajudo o homem a atravessar a rua, eu faço tanta coisa boa. Não tem a ver, não é isso. Porque olha aqui, o motivo está aqui no versículo 5 de Romanos 7. Vamos ler. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas posta em realce pela lei, a lei mostra que estamos em pecado, a lei não mostra, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Isso quer dizer o quê? Que quando nós quebramos a lei de Deus, olha o perigo. Quando nós saímos da palavra, aí é que está o perigo. Esse diabo entra, esses demônios, pode ser demônio lá, os mais baixo nível, eles matam, eles destroem, eles trazem uma doença, eles tiram dinheiro, deixa a pessoa sem grana, sem dinheiro, está quebrando a lei. Porque ele diz, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei é tudo isso, ela é perfeita, tá? Mas só que a carne é fraca. A carne é fraca para sustentar esta lei. Por isso que nós temos que viver no Espírito e não na carne. Não adianta você querer ficar sabendo por quê. Você tem que viver no Espírito para você ter a força espiritual de não andar na carne. Porque é só na vida espiritual é que você consegue, não é com a cabeça. Está difícil isso de entender? Não. Então, o que a palavra de Deus está mostrando aqui é que se rompe a lei, é aonde está a manifestação do fruto do pecado, que é a morte. Então é a destruição que o demônio traz. Então entenda isso. Sem eu andar na palavra de Deus, eu tenho a porta da minha vida aberta para o diabo vir e fazer qualquer destruição que ele quiser. Então Tiago, capítulo 2, vamos ler o versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, segundo arguidos pela lei como transgressores. Já está entendendo? Você não está praticando a lei. Bom, a primeira linha da lei é essa, né? Amar o próximo, né? Amar a Deus acima de tudo e depois o próximo. Agora, se todavia, versículo 9, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, é isso que eu disse. Tem alguma área que nós quebramos a lei. Tem algum momento, em alguma área da nossa vida, que nós quebramos no dia. Por isso que eu tenho que entrar na presença de Deus para eu saber. Porque eu não posso ir acumulando pecado, que eu já estou fora. O julgamento já começa na nossa vida, porque o diabo já vem. Eu já abri a porta para ele. Deus não tem o que fazer se eu não peço perdão. E você lá sabe qual é o seu pecado? O que você fez ontem? Todo dia nós temos que pedir perdão. Nós temos uma carne, certo? Então todos os dias nós temos que pedir perdão. Não, eu fui orar, eu não estava com nada, Deus. Eu não sei lá, o Senhor me perdoa. Vamos dizer que seja isso. Eu não estou conseguindo. É alguma coisa na alma, na carne, que está me impedindo. Vocês estão acompanhando? Ou, sei lá, eu fiz um julgamento, ou eu falei o que não devia, ou eu tive uma atitude que eu jamais deveria ter. Eu não consigo. Eu estou sempre batendo nessa tecla. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não posso viver mais desse jeito. Isso é entrega. Mas se você não conhece o seu pecado, os seus erros, não tem como você se arrepender, nem pedir perdão e nem ser transformado, liberto. Porque você se acha ótimo, porque você ajuda os outros.
Todos os ímpios aí ajudam os outros. Vocês não conhecem? Sempre tem uma pessoa que faz isso. Mas não está salvo. Isso não quer dizer que você está... Isso é para fazer. Mas não é isso a salvação. E nem o perdão dos pecados. Porque sem o perdão dos pecados não tem salvação. Tá valendo? Então não confundam essa bondade, que não é. Tá entendendo? Tá valendo isso? Então, para que nós possamos exercer essa autoridade, digamos, de falar, não, espírito de morte, eu não quero você na minha vida, para exercermos isso, a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é ter um relacionamento firme com Jesus. Senão você não tem nada, você vai ficar a vida inteira, estou falando, mas não adianta, lógico, o diabo dá risada. Você está na dele, fazendo o jogo dele, está no pecado. Está me acompanhando? Então ele vem para nos santificar. Uma vez que nós estamos sendo santificados, nós temos autoridade. Senão não. Mas quem santifica é a palavra, com o Espírito Santo, na presença de Jesus. Então veja aqui Gálatas capítulo 3. Porque o Senhor, Ele mudou a nossa condição. Ele nos deu a condição de ficarmos livres. Porque isso é uma maldição, certo? Isso chama-se maldição, tá? Eu não vou querer maldição agora. Maldição de família lá, que veio. Sei lá, sabe dos seus antepassados. Do avô, do avô, do avô, da avó, da avó, da avó, da avó, da avó. O que aconteceu lá que foi vindo? É geração em geração. Até que não foi rompido do lado dos dois pais. Tipo, o pai com a família dele e a mãe com a família. É muita gente. É muito diabo. Muita maldição. Você tem que quebrar isso na tua vida, conforme você está vivendo com Jesus agora, e acabar aqui, e não ter sequência nos filhos. Espírito de morte, que vai vindo, e vai juntando de um de lá de longe com o outro de cá, cruza bem, chega em você. Você fica aí, enrolado. Para que se Jesus já pagou o preço disso? Vocês estão me acompanhando? Mas você tem que entrar na presença dele, é uma vida espiritual. Então Gálatas capítulo 3, nós vamos ver o versículo 13, olha aqui, tão maravilhoso isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando que a lei se tornava maldita? Quando eu pecava e não sabia sair daquela condição, a maldição vinha, porque Jesus falou, lá em Deuteronômio, se você cumprir isso tudo, olha, a tua vida é só glória. Se você cumprir todos os itens da lei, a sua vida é só glória. Mas, se você pecar em um, olha aqui, ó, tudo essa lista aqui de maldição vem sobre você. Então ninguém conseguia, por isso que ia ter que levar a oferta lá para o sacerdote, todo dia, cara. Tinha que, depende do pecado, era uma rolinha, uma pomba, ou então às vezes tinha um boi, né, um bode, sei lá, meu, depende, porque era muito pecado. Porque senão, meu filho, se não fizesse isso, já viu a lepra, tudo que vinha, né? Matava e etc. Então era diário, olha o serviço dos sacerdotes, né? Hoje nós temos um sumo sacerdote, Cristo Jesus, que intercede por nós lá no trono da graça a Deus nosso Pai, para nós não perdermos a salvação, que é essa a intercessão dele. Então, para nos ajudar a recebermos a graça, ainda tem a ajuda de Jesus intercedendo. Pensa nisso. Então, se você tem que ter revelação do que é andar com Deus. Se você não tem revelação, você fica aí, que nem outro não sabe por que uma obra bateu na tua porta, entrou, acabou com a tua vida. Porque tem uma área que é sempre mais forte na vida de uma pessoa. Sempre tem uma área que é mais forte, o pecado, onde vem a destruição. Que é uma fraqueza nossa. Tem uma área de cada um que é mais fraco. Depende, vamos ver. Cada um tem a sua. Então tem que descobrir e depois ficar ali sempre protegendo, orando para aquilo. Vocês estão me acompanhando? Então, vou ler de novo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então está escrito que o Cristo nos redimiu da maldição. Redimiu. Quer dizer, Ele pagou o preço no meu lugar. Isso é a remissão dos pecados.
Remissão dos pecados é alguém que substitui no pagamento. Ele me redimiu. Ele te redimiu dessa maldição, porque isso que está acontecendo na sua vida é maldição. Vocês estão me acompanhando? Isso é maldição. Mas ele já redimiu porque ele levou sobre ele a maldição. Que caiu na minha vida, que veio desse lado aqui do meu pai, desse lado da minha mãe, que é da minha avó, tataravó, vai, até o fim. Cruzou desse com esse, veio aqui. Veio aqui, acabar com a minha vida. Vocês estão me acompanhando? Não é para você carregar isso na sua vida, tá? Então, ele está querendo dizer o quê? Que Jesus, com a sua morte, tirou esse diabo da minha vida. Esse demônio de morte, ele tirou da minha vida. Ele está, se eu andar na palavra, no arrependimento dos meus pecados, se eu me arrependi, eu não posso voltar mais a fazer aquilo. Vocês estão me acompanhando? Uma vez que eu me arrependi, ele vem me libertar daquela raiz, que eu não vou fazer mais. Se é verdade, porque tem muito arrependimento que é da boca, amanhã faz, depois. Isso é mentira. Não arrependeu nada. Porque não entregou aquilo de verdade. Não foi um arrependimento que o Espírito Santo trouxe no coração. Eu sei que isso aí não pode. Mas arrepende de boca, não de coração. Porque gosta do pecado. Tem gente que ama o pecado mais do que Jesus. Como eu disse ontem, a pessoa se salvou, mas ela ama aquela vida da carne. Anda naquilo e vai andando até o dia que perde mesmo tudo. Perde a salvação porque não vai ser regenerado. Vocês estão me acompanhando? É muito profundo, né? Muito mais do que simplesmente aceitar Jesus hoje. Aquele foi o começo. Agora nós estamos nos aprofundando, tá? Agora, como que nós vamos ficar livres desse espírito de morte? Vamos lá, 1 João. Vamos lá. Como que nós vamos ficar livres desse demônio, gente? Ele está rodando aí direto nos cristãos. 1 João, olha, o Espírito Santo ajuda, ore bastante em línguas, é importante, mas em comunhão com a palavra, com esses ensinos, com os estudos. Leia bastante. Leia o Novo Testamento, leia o Antigo, mas você tem que ter uma dose de leitura boa para você ter revelação. Quando você for ler, presta atenção, não fica lendo o que você tem que ler hoje. Entendeu? Leia com atenção e deixa a palavra falar com você. Se entrega ao Senhor e pede as mudanças. Peça perdão dos pecados e Deus vai agir. Que é isso aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, a primeira coisa que tem que acontecer conosco é isso aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Viu só? Essa é arrepender e purifica. É o máximo. Ele tira o pecado. Nós, então, estamos cobertos com a lei. E o diabo não pode. Então, tem que estar no Senhor para ser transformado. E essa transformação atinge os filhos. Isso é muito importante, né? Então, o arrependimento é a primeira coisa, porque Ele é fiel para perdoar, mas nós temos que nos arrepender, tá? E é com isso daí que o espírito de morte tem que ir embora, porque você fica sem condenação quando você se arrepende. Isso não é o máximo? Pensa nisso, gente. Se o Espírito Santo colocar no seu coração arrependimento e você vai diante de Jesus e arrepende, fala, eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo de todo o meu coração, me lava com teu sangue, me liberta, me purifica, você está justificado e o diabo tem que ir embora. Não é o máximo isso, gente? Vamos ver aqui o versículo 20 de Romanos 5, com relação ao arrependimento também. Veja, capítulo 5 de Romanos, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, aumentasse a ofensa. Certo? Vou ler de novo. Sobreveio a lei para que aumentasse, avultasse a ofensa. Então, a lei mostrou que tinha mais ofensa. Não consigo. Ela expôs. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
tá? Então, nós nos arrependemos, a graça vem. Precisamos da graça. E a graça é o quê? Vamos dar um exemplo, assim, para a gente poder entender mais ou menos. E viver nessa graça. Ela é que nem um guarda-chuva que nos cobre com uma proteção. A graça nos cobre com uma proteção quando nós nos arrependemos. Eu me arrependo, eu recebo a graça. E ela vem sobre a minha vida como um guarda-chuva, me protegendo. A graça. Não tem diabo que vai poder me destruir. Ele vem, ele bate aqui e cai. Ele atormenta, ele faz aquela confusão, mas eu estou na presença de Deus, continuo orando, buscando, repreendendo, expulsando, louvando, adorando o Senhor, clamando o sangue de Jesus. O diabo vai embora. Porque tem um tempo da tentação, depois Deus liberta. Se nós estamos vivendo na graça por causa do arrependimento. Tem graça se tem arrependimento, senão não tem graça. Certo? Então, é construída uma proteção divina contra o inimigo, com a graça. Veja, por isso que quando a pessoa está fazendo a vontade de Deus, a graça de Deus está sobre essa pessoa, para o diabo não destruí-la. Vamos ver alguns itens aqui, alguns versículos dessa bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os homens de espírito, porque deles é o reino dos céus. Andar no espírito, certo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não, vem as dificuldades, mas o consolo vem. Bem-aventurados, porque está no espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são os obedientes, que não são arrogantes, orgulhosos. Eles vão herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vive na retidão do Senhor, então não vai faltar nada. É isso aí que ele está falando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Temos que ter misericórdia das pessoas. Então Deus vai nos dar misericórdia dele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os que são limpos de coração, que é o que se arrepende, esses verão a Deus. Esses recebem de Deus o que precisa. É o coração limpo. A gente não canta isso? Né? Um coração puro, limpo. Aí o Senhor vem. Ele vem nos abençoar. Então, quando é aí que o Espírito Santo vem. Ele vem nisso, nesse coração limpo, o Espírito Santo está atuando ali. Então ele forma que nem uma bolha em volta da nossa vida de proteção contra esses demônios de morte, que vêm entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, destruir tudo. É espírito de morte. É demônios, são demônios. Mas agora nós estamos sabendo, e agora nós vamos impedir esse diabo. Não vem não. Chega, acabou. Eu não sabia antes, então como que é? Mas agora nós sabemos. Amém. Vocês estão acompanhando? Então, crescer espiritualmente, eu não quero esse diabo. As situações que estão enfrentando, que sejam libertos, Senhor, que a solução venha para eles. Senhor, que a Tua paz entre nesses corações, nesses lares, nestas famílias, e que o Senhor, com a Tua glória, com a Tua graça, proteja cada lar, cada família, cada situação, Senhor, contra todo o mal. E que haja, Senhor, purificação e santificação dos corações. E crescimento espiritual.